campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez nesse trabalho divino dos domingos à noite. Saúdo os amigos, irmãos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, todos que vêm acompanhando esse trabalho lindíssimo dos domingos à noite. E é com alegria que venho, fazer esse trabalho. E antes de iniciarmos, vamos nos dirigir a Jesus. Amado Mestre, graças te damos por estarmos aqui, de braços abertos, sentindo a tua presença, desvendando, Senhor, esse trabalho da doutrina espírita grandioso. E é em teu abençoado nome, em nome dos amigos espirituais, que vamos dar início à tarefa dessa noite. Muito bem, meus amados. Outubro, Outubro é um mês muito festivo, porque tem momentos, tem datas fundamentais para a doutrina espírita. E eu vou usar um pouquinho, da minha fala para lembrar que é o 9 de outubro de 1861, que se chama Auto de Fé de Barcelona. Foi um momento marcante na doutrina, que poucas pessoas têm conhecimento, Mas vamos lá. Vou fazer um trabalhinho sucinto. Maurício Lachate, um livreiro, morador de Barcelona, solicitou 300 obras a Allan Kardec, da qual ele enviou, obras variadas da época, seus livros, alguns jornais da época, que era a Revista Espírita. Na chegada, a surpresa, o bispo de Barcelona, tendo julgado esse trabalho pernicioso, porque ele tomou conhecimento, que era da doutrina espírita, fez confiscar todas aquelas 300 obras, e através da expedição pelo Santo Ofício. E o que aconteceu? Fez queimar numa praça pública, as 300 obras. Essa multidão que começou, incalculável, que começou a se aglomerar na volta da fogueira, começou a ficar furiosa e começou a pegar pedacinhos de livros que voavam, Se destacou muito o Livro dos Espíritos. Inclusive, ficou um pedacinho só do livro esse foi mandado para Kardec, Mas o pessoal pegava os pedacinhos e lia e a curiosidade foi aumentando. E ao mesmo tempo, alguns gritavam, Abaixa a Inquisição. Começou a aglomerar, ardia aquela fogueira, trazendo a lembrança das pessoas, a recordação daquelas criaturinhas que também morreram, queimadas na Inquisição. E o bispo, com a sua equipe, do Santo Ofício, foi se afastando, abaixo de amaldiçoamentos, abaixo de vaias. Mas esse fato foi grandioso, porque fez com que movimentasse essa doutrina na Espanha. Porque aí foi de boca em boca, inclusive nos maiores jornais, os jornais da cidade, jornais internacionais, publicaram esse fato, contando da fogueira. E assim foi que a espiritualidade maior, fez esse momento grandioso para que se espalhasse, lá na Espanha, essa doutrina de amor. Então fica aí essa lembrança, meus amados. Procure fazer pesquisa no livro que é o Espiritismo, vem contando, Na Revista Espírita de 1861, em novembro, olha, um mês depois, Kardec já colocou um artigo contando do fato do Auto de Fé de Barcelona. Então fica aí, essa lembrança, essa recordação, que ao mesmo tempo foi a expansão da doutrina
na Espanha. Então é isso aí, meus amados. Agora nós vamos passar a nossa parte evangélica. Vamos ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo para conversarmos um pouquinho, né? Vamos lá. Desculpe. Então nós abrimos no capítulo 18. Muitos chamados, poucos os escolhidos. No item 16, que tem o título Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nós vamos ler um trechinho, né, meus amados? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a livré do Senhor para ser-lhe fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Muito interessante. Esse item 16 é bem grandinho. E nós vamos ler aqui os últimos parágrafos, que eu achei muito interessante, que é de Simeão, em Bordeaux, 1863, que ele diz assim: que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, e que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Que lindo, né? Que ele vem fechando, Simeão, esse texto maravilhoso, né? Então, meus amados, essa doutrina de amor, quantas lições nos traz, né? E bem claro aqui, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E nesse capítulo, muitos chamados, poucos os escolhidos. Todos somos chamados. Todos somos chamados. Mas, para ser escolhido, nós temos que ser aquela árvore boa no campo do Evangelho. Né? Aquela que dá bons frutos. E os bons frutos do bom espírita são exatamente, né, o seu exemplo, as suas atitudes. E dentro de nós, as coisas boas, o amor trabalhado. Né? Porque é assim que essa conduta vai estar certa. Porque Jesus, nosso guia, nosso exemplo maior, como diz, né, lá no Livro dos Espíritos, que ele é o guia da humanidade, é o exemplo da humanidade, né? Então, ele foi todo amor. E esse evangelho, nos deixado por ele, né, nos traz, né, essa força, essa energia de amar. Então, às vezes, né, meus amados, nós precisamos parar um pouquinho, já que esse chamado foi tão grande para que a gente chegasse na doutrina espírita, e nos questionar, será que eu estou sendo escolhido? Porque a seara é grande, tem muito trabalho, né, meus amados? Então, o campo, esse campo do Senhor é vasto, que não vamos nos encolher quando chegar a tarefa, né, grandiosa de trabalhar. Vamos pegar o nosso arado, não olhar para trás e seguir em frente, fazendo a nossa tarefa como medianeiros do Cristo que somos, né? Porque a nossa mediunidade colocada a serviço do Cristo é igual uma árvore que dará bons frutos. E que ela tenha sempre frutos em abundância, trabalhando na caridade, trabalhando no verdadeiro amor, né? Trabalhando
a nossa empatia com o outro, olhando para o outro como se fosse nós mesmos a sentir aquela dor que o outro está passando, né? E o trabalho é incessante, porque a seara do Pai tem muito trabalho pela frente. Como disse Jesus, né? Que ele trabalhou. Ele veio para servir, né? Servir como o maior exemplo. E nós não podemos nos esquecer disso, que ele deixou a governadoria desse planeta para vir trabalhar a nosso favor, para nos ensinar o verdadeiro amor, a fraternidade, a caridade, a doçura, a serenidade, né? Tudo isso ele nos demonstrou. Então, amados, que possamos ser, né, aquela árvore frondosa que vai abrigar, né, através do nosso exemplo, a caridade com o amor. Porque caridade qualquer um pode fazer, né? Dar um pedaço de pão, né? Dar um abrigo, qualquer um pode fazer isso. Mas a caridade verdadeira do amor, essa precisa ser muito bem cultivada. E que possamos, né, sempre ter essa lucidez da tarefa que nos foi legada. Porque o compromisso da mediunidade, nós já trazemos ela no nosso planejamento. Então não adianta nós fugirmos dessa tarefa grandiosa e abraçarmos esse evangelho com carinho, né? Estudarmos esse evangelho, meditarmos esse evangelho, conhecer cada vez mais esse evangelho, para que a gente possa vivenciar esse evangelho. Né? Porque do momento que eu conheço, do momento que eu medito, do momento que eu começo a saber as notícias do evangelho, eu já começo, né, a trabalhar dentro de mim e posso começar a vivenciar esse evangelho. E aonde a gente começa? Primeiro no lar, né? Primeiro no lar. Depois dentro da nossa própria casa espírita. Como nós temos que ser, né, aquele trabalhador com convicção. Olha a tarefa do nosso grandioso Allan Kardec, que nos deixou esse legado maravilhoso. Essas 5 obras, né? Olha a convicção que ele passou para nós. A convicção de saber que ele estava bem acompanhado, como nós estamos, né? Como nós estamos, que nós estamos amparados sempre por essa corrente espiritual maravilhosa. Nunca estaremos sozinhos. Então, por isso que quando a gente diz Senhor, Senhor, né? Vamos ser sinceros com o nosso Pai, com o nosso Criador, porque Ele aposta. E Jesus também, né? Porque Jesus nos olha nesse momento, não vendo aquele trabalhador de hoje, não, Ele nos vê o amanhã, meus amados, como aquela árvore que vai dar aqueles bons frutos, porque Ele é o nosso jardineiro, né? Ele é o nosso jardineiro. Ele, com seu evangelho, que está ali firme, regando as suas sementinhas, as sementes que ele plantou em cada um de nós, né? E o Brasil, que tem essa bênção de ser a pátria do evangelho, mais força ainda, né? Porque essa doutrina, ela brilha no nosso país. E é por isso que nós temos que estudar bastante essa doutrina, procurar saber essa doutrina, procurar aplicar essa doutrina de amor, né? Aprendendo, porque está aqui o chamamento, né? Está aqui o chamamento. E esse capítulo 18, que diz muitos chamados, né? Mas poucos escolhidos, é por isso. Porque todos somos chamados. E a nossa tarefa grandiosa é procurar ser escolhido. O escolhido para fazer uma tarefa, para passar adiante esse evangelho de amor, né? Para ser o exemplo vivo, brilhando sempre, porque ele dizia, brilha a vossa luz.
Então, no momento que eu aplico esse evangelho, a minha luz, ela fica radiante, ela cintila, né, meus amados? Então, essa lição é muito linda, é muito profunda, e que a gente tem que se ater nela, né? Porque, olha só, é pelas obras que se reconhece o cristão. Porque a gente não precisa sair espalhando o que a gente faz na casa espírita, nem que somos médiuns. Vai ser pelas nossas obras, pelo nosso jeitinho de ser, pela essa transformação moral. Porque o bom cristão, ele quer se transformar, ele se esforça, e aí que está a grandeza do bom cristão. É fazer esforço para se melhorar, para crescer aos olhos do Pai, nosso Criador. Então fica, meus amados, esse tema lindo aí, né? Para que a gente medite, né? Para que a gente faça uso sempre desses recadinhos que Jesus nos deixou. E agora nós vamos passar a outra parte, né? Das preces e irradiações maravilhosas. Então vamos lá, nas vibrações coletivas, as irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Então, a primeira prece é para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade do teu sublime amor. Que se esclareçam, se liberte de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Agora a prece de encerramento, meus amados. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos
Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Um grande abraço, meus amigos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.